Amigos do canal FM, com vocês Manu Lessa. Vamos a mais uma aulinha, dessa vez, exercícios de refração da luz. A teoria tem o link abaixo, dá uma assistida naquela aula lá, tá? Essa aqui é a continuação dela. Hoje só exercício, só questãozinha, tá? Maravilha. Primeira questão do dia, vamos lá. Um raio de luz monocromática passa do meio 1 para o meio 2 e deste para o meio 3. Sua velocidade de propagação relativa aos meios citados é V1, V2 e V3, respectivamente. O gráfico representa a variação da velocidade de propagação da luz em função do tempo ao atravessar os meios mencionados, considerados homogêneos. Admitindo-se que os índices de refração do diamante, do vidro e do ar obedecem à desigualdade, N do diamante maior que o N do vidro maior que o N do ar, podemos afirmar que os meios 1, 2 e 3 são, respectivamente, olha só, que gráfico é esse? Velocidade em função do tempo. Ele está falando que o meio 1 tem a maior velocidade, seguido do meio 2, seguido do meio 3. Então, a velocidade 3 é a menor de todas, seguido da velocidade 2, seguido da velocidade 1. Moleque, presta atenção. Na aula anterior, nós vimos a relação N, R, V. Nós vimos que quando o N de um meio é grande, o ângulo de refração é pequeno, a velocidade é pequena. Isso para te mostrar uma relação entre velocidade e índice de refração. A menor velocidade vai estar associada ao maior índice de refração. Olha lá, a menor velocidade relacionada ao maior índice de refração. Dessa maneira, olhando para essa inequação aqui, o N3, então, é o maior de todos, seguido do N2, seguido do N1. Em Manu capítulo 15, versículo 28, está escrito que a menor velocidade, que é V3, está associada ao maior índice de refração, que é o N3. Então, o N3 é o maior de todos. Só tem um pequeno mini little detalhezinho. Ele fala que o N do diamante é maior que o N do vidro, que é maior que o N do ar. Então, é o N3 que é maior que o N2, que é maior que o N1. Quem é o meio 3, então? É o diamante. Quem é o meio 2, então? É o vidro. Quem é o meio 1, então? É o ar. Beleza? Acho que já dá até para marcar. Na ordem, diamante, vidro e ar. Diamante, vidro e ar, letra ar. Questão novinha pra tu, questão da ERG. Em uma estação, um cartaz informativo está protegido por uma lâmina de material transparente. Aqui a lâmina de material transparente. Um feixe de luz monocromático refletido pelo cartaz incide sobre a interface de separação da lâmina e o ar, formando com a vertical, o cabeçudo, formando com a vertical ângulo de 53 graus. Está aqui, ó, 53 com a vertical. Ao se refratar, esse feixe forma um ângulo de 30 graus com a mesma vertical. Observe o esquema ampliado a seguir, que representa a passagem do raio de luz entre a lâmina e o ar. Determine o índice de refração da lâmina, dados seno... Vou ampliar a figura para tu. Olha só. Cuidados que você deve tomar. Essa é a lâmina, esse é o ar. Esse é o meio 1, esse é o meio 2. Se você reparar, 53 não é o ângulo de incidência. Por quê? O ângulo de incidência não é o ângulo formado entre o raio e a superfície. É o ângulo formado entre o raio e a reta normal. Eu entendo que essa reta aqui forma um ângulo de 90 graus com a vertical. Ela é a reta normal. Então, este é o ângulo de incidência e este é o ângulo de refração. O ângulo de incidência é complementar de 53, então ele vale 37. E o ângulo de refração é complementar de 30, então ele vale 60 graus. Então são esses ângulos, 60 graus de refração e 37 graus de incidência. Chaya. E aí você pode aplicar Snell. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. A pergunta é, meio 1 é lâmina. Qual é o índice de refração da lâmina? É o que ele quer, é o N1 mesmo. Seno de I é seno de 37 graus. Isso é igual ao N2, que é o ar. Índice de refração do ar foi dado na prova. Emanuel esqueceu de anotar aqui, mas eu sei que você já decorou. O N do ar é igual a 1. Joga lá. 1.
vezes o seno de R, que é o seno de 60 graus. Seno de 37, rouba da tabela, 0,6. Então vai ficar N1 vezes 0,6 é igual a 1 vezes seno de 60. Quanto é o seno de 60? Seno de 60 é 0,87. Fazendo a continha, o N1 vai ser igual a 0,87 sobre 0,6. Isso aqui vai dar 1, alguma coisa. Eu vou fazer de cabeça para tu, não vou nem cortar o vídeo. Isso mesmo, de cabeça, 1,45. Lembrando que índice de refração não tem unidade. Belezura? Matamos uma questão novinha da UERJ 2019. Isso, 2019. Questão de refração. Próxima questão, Enem 2015. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como fatamorgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fatamorgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fatamorgana é a... Cara, tu tá na aula de refração, então a resposta é letra B, refração. A aula não é de refração? Então, fenômeno, refração. Pronto, próxima questão. Sacanagem. Olha só, olha o que ele fala. Lá em cima. A luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente. Moleque, água fria, camada de ar quente, desvio da luz. Falou em desvio da luz, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Refração, lógico. Mas existe uma explicaçãozinha rápida. Eu que desenho bem pra caramba, vou desenhar aqui pra tu o esquema. Olha só. Aqui está a água. Aqui está o iceberg. Tá? Isso aqui é o ice. Vou desenhar aqui o Titanic, o barco. E lá em cima, o candango que observa se tem... Tu viu o filme? Tinha um candango lá observando se tinha gelo ou não. Aí o que acontece? Quando você fala de uma camada de água... Vou mudar a cor da tinta, pera aí. Essa água aqui está fria, certo? Então essa camada de ar aqui é uma camada de ar fria. Se você subir um pouco mais, a água aquece um pouquinho. A água fica um pouco mais aquecida. Se você subir um pouco mais, a água vai esquentando cada vez mais. Eu vou mudar mais uma vez a cor da tinta. Tá aqui, ó. Essa camada aqui é uma camada mais quente. Como você não está com pressa, eu vou desenhar uma outra camada para tu. Essa camada aqui, ó. Essa camada aqui é mais quente. À medida que você sobe, isso aqui é ar, e assim por diante. À medida que você sobe, o ar fica mais quente. Ou seja, o ar fica mais rarefeito, menos denso. Diminui o índice de refração, diminui a densidade óptica. Então, quando a luz que está sendo refletida pela água sai dela e chega aos olhos do cara, ela vai atravessando camadas de ar cada vez com índice de refração menor. Não sei se tu está lembrado da relação NRV, NRV. Quando o índice de refração fica pequeno, o ângulo fica grande e a velocidade também. São grandezas inversamente proporcionais. Vou te mostrar melhor. Olha só. À medida que você sobe, o índice de refração fica menor. Então você pega um raio de luz vermelhinho, partindo lá de baixo da água, refletido pela água. Atravessou a primeira camada de ar. Então sofreu a primeira refração. Sofreu a segunda refração, até chegar aos olhos do cara. E por que está se afastando da reta normal? Por que se afasta? Por que o ângulo de refração fica cada vez maior? O ângulo de refração fica cada vez maior porque o índice de refração é cada vez menor. Só tem um pequeno mini little detalhezinho. O cara não enxerga na curva, o cara enxerga em linha reta.
Para ele, é como se essa água que está aqui estivesse um pouco acima. Ele enxerga um pouco acima. Ele não enxerga o iceberg, ele enxerga a camada de ar. Essa é a bendita miragem que ele está tendo. Ele está vendo uma camada de ar onde não existe. Vou te falar, eu já presenciei isso. Isso é assustador, isso é brabo. E aí ele não viu o iceberg. E aí deu no que deu, certo? Tudo bem? Então esse é o fenômeno clássico da refração. Espero que você tenha entendido. Beleza? Próxima questão. Acompanha com o tio. Agora com consenha. Um raio de luz vindo do ar, denominado meio A, tá aqui ó, meio ar, incide no ponto O da superfície de separação entre esse meio e o meio B, com um ângulo de incidência de 7 graus. 7 graus. Não se preocupa não que no início da prova ele dá seno de 7 graus. No interior do meio B, o raio incide em um espelho côncavo. Eita! Espelho também? Passando pelo foco principal F. Opa! Passa pelo foco. Todo raio que passa pelo foco sai paralelo. Isso. O centro de curvatura C do espelho, cuja distância focal é igual a 1, encontra-se a 1 metro da superfície de separação dos meios A e B. Observe o esquema. Considerando os seguintes índices de refração, NA igual a 1, que é o meio A, NB igual a 1,2, que é o meio B. Determine a que distância do ponto O raio emerge após a reflexão no espelho. Olha só, guarda isso. A distância do ponto O, que é esse aqui, o raio vai emergir. Vou desenhar para tu. O raio incide aqui com ângulo de incidência I igual a 7 graus. Sofre a refração com ângulo R, que eu ainda não sei. Passa pelo foco do espelho e todo raio que chega pelo foco sai como? Aulas anteriores. Existe aí na descrição do vídeo um link com aula de espelho esférico, raios notáveis. Dá uma olhada. Todo raio que chega pelo foco sai paralelo. Então esse raio luminoso vai sair aqui paralelo ao eixo principal do espelho. Como a incidência aqui é perpendicular, esse raio vai sofrer refração e vai passar batido, não vai sofrer desvio. Ele quer que você calcule a distância entre o ponto O e esse ponto de saída aqui. Ele quer que você determine esse valor de x. Coisas que ele te dá. Distância focal, 1 metro. Moleque, se isso aqui vale 1 metro, a distância do foco ao centro também vale 1 metro. E ele avisa na questão, eu vou te mostrar, faço questão de te mostrar. O centro de curvatura C, tá vendo? Do espelho, cuja distância focal é igual a 1 metro, encontra-se 1 metro da superfície. Ele está querendo te dizer para você que essa distância aqui também é 1 metro. O desenho já saturou demais, eu vou trazer ele para cá. Ó. Eu estou em um triângulo, onde eu quero calcular x. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Essa distância aqui, ela vai valer 3 metros. Por que 3 metros? 1 mais 1 mais 1, tá vendo? Esse ângulo aqui é o ângulo de refração, consequentemente, esse ângulo aqui também é R. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos são alternos internos. É o Z do Fábio Costa. É o Z, lembra? 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 Então, é o Z. Esse ângulo aqui também é R. Eu quero descobrir o valor de x. Pô, moleque, eu usaria de boas, que a tangente do ângulo R é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente 3. Mas é uma pena não saber a tangente desse ângulo. E se eu calcular o seno, ajuda em alguma coisa? Eu acho que vai ajudar, porque se eu souber seno, eu sei cosseno. Se eu souber cosseno, eu sei tangente. Vou aplicar Snell então. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Ele avisa que o ângulo I é 7. Então, peraí. O N1 é o N do ar. N1 vale 1. Bota lá. Seno de I é seno de 7 graus. N2 é 1,2. Seno de R que eu adoraria saber. De onde eu tirei isso? Do enunciado. Olha lá. NA vale 1, NB vale 1,2. E o seno de 7 vale 0,12. Eu vou completar a minha equação agora. 1 que multiplica 0,12 é igual a 1,2 seno de R. Vou passar 1,2 para lá dividindo. Vai ficar seno de R é 0,12 por 1,2.
eu descubro que o seno de R é igual a 0,1. Tá, beleza, só que eu quero a tangente. Moleque, daria para achar a tangente achando o cosseno, usando seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, relação fundamental da trigonometria. Só que ainda existe um The Jump of the Cat, que a UERJ pelo menos gostava muito, que é uma aproximação braba, que é assim, ó. Para ângulos pequenos, o seno de R é aproximadamente a tangente de R. O que você chama de ângulos pequenos? Ângulos menores que 10 graus. Olha só, ângulos menores que 10 graus. Moleque, esse ângulo aqui é 7, menor do que 10. E o ângulo de refração é menor do que 7. Vai ser menor do que 10 também. Então, para ângulos pequenos, vale a relação que o seno de R é aproximadamente a tangente de R. A justificativa é que a tangente de R é seno de R sobre cosseno de R. E para ângulos pequenos, o cosseno do ângulo R é aproximadamente 1. Peraí. Quanto é cosseno de 0? 1. Então, cosseno de aproximadamente 0 é aproximadamente 1. Se o cosseno for aproximadamente 1, a tangente é aproximadamente o seno. Tá? Então, esse é o The Jump of the Cat. No lugar da tangente, eu posso usar, sem perda alguma, o seno, que é 0,1. Ou seja, é x sobre 3. X vai ser igual a 3 vezes 0,1. 3 vezes 0,1 é 0,3 metros. Ou, se preferir, x é igual a 30 centímetros. Matou a questão. Questãozinha sacana. Próxima. E a The Last of the Day fala que um raio luminoso proveniente do ar atravessa uma placa de vidro de 4 centímetros. Então a placa tem 4 centímetros. De espessura e índice de refração 1,5. Olha lá, o N do vidro, que eu vou chamar de N2, é 1,5. Chá? Repare que a luz está indo do ar, que é o meio 1, para o vidro, que é o meio 2. O N1 é o N do ar, que ele vai dar 1, e o N2, 1,5, que é o N do vidro. Beleza? Sabendo que o ângulo de incidência θ do raio luminoso é tal que seno de θ é 0,9 e que o índice de refração do ar é 1, calcule a distância que a luz percorre ao atravessar a placa. Anote os dados. Ar, índice de refração 1. Vidro, 1,5. E a espessura da lâmina, 4 centímetros. Eu vou ampliar o desenho para tu. Ele quer saber a distância que a luz percorre ao atravessar a placa. A distância que a luz percorre ao atravessar a placa é essa aqui, ó, x, tá? Deixa eu ver. Se eu prolongar a normal, eu vou cair aqui num triângulo retângulo. Preste atenção. Nesse triângulo retângulo eu tenho, vou trazer esse triângulo retângulo para cá, ó. Nesse triângulo retângulo eu quero a hipotenusa x. Eu tenho esse cateto que é 4 centímetros, que é a espessura da lâmina. Esse ângulo aqui é de 90 graus. E esse ângulo aqui é o ângulo R. É este ângulozinho que é o ângulo de refração. Moleque, se eu tiver o ângulo R, eu mato a questão. Porque basta calcular cosseno de R e tá tudo em casa. Lembra que o cosseno do ângulo R é cateto adjacente, 4, sobre hipotenusa, que é x. Se eu tiver cosseno, tá lindo. Olha só. Vou mandar um Snell. Manda um Snell para descobrir pelo menos o seno do ângulo R. Como que seria Snell? N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Lembrando que o N1 é o N do ar, que vale 1, e o N2 é o N do vidro, que é 1,5. Joga lá. N1 é 1. Seno de I é o seno do ângulo θ. E o seno do ângulo θ foi dado na questão. Quanto ele deu para o seno do ângulo θ? Ele deu 0,9. Joga lá. Seno do ângulo I é o seno do ângulo θ, é 0,9. Isso é igual ao N2, que é 1,5, vezes o seno do ângulo R. Beleza? Vou descobrir que o seno do ângulo R é igual a 0,9 sobre 1,5. Nem vou cortar o vídeo. Vou fazer de cabeça para tu. Pô, se for 9 por 1,5, dá 6. Então, isso aqui vai dar 0,6. Acabo de descobrir que o seno de R é 0,6. Se o seno de R é 0,6, quanto vale o cosseno? 0,8. Relação fundamental da trigonometria.
que diz que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Então, seno quadrado de θ é 0,6 ao quadrado, mais cosseno quadrado de θ, finge que não sabe, isso é igual a 1. Seno quadrado de θ é 0,36, mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Ou seja, o cosseno quadrado de θ é igual a 1 menos 0,36. Está acabando o espaço. O cosseno quadrado de θ é igual a 0,64. Logo, o cosseno de θ é a raiz disso, é 0,8. Só que eu já decorei. Quando seno é 0,6, cosseno 0,8. Quando seno é 0,8, cosseno 0,6. Isso é decoreba. Eu vou pegar esse valor e vou jogar lá em cima. O cosseno de R é 0,8. Isso aqui é igual a 4 sobre x. Multiplica cruzadinho. 0,8x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 0,8. Isso aqui vai dar x igual a 5 centímetros. É essa a resposta. X, então, 5 centímetros. Amor de minha vida, ficamos por aqui, tá? Até a próxima videoaula. Se inscreve no canal, se liga no canal. Quero 2 bilhões, 2 trilhões de likes nesse vídeo, ok? Até a próxima videoaula. Beijo do gordo. Tchau!